Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Victor Zanelato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQcast, um podcast que é sobre educação, quadrinhos e um trava-língua, três coisas que eu adoro. O Educa HQcast tem como principal objetivo trazer professores, educadores, agentes culturais que já trabalham com as histórias em quadrinhos dentro desses ambientes educativos. E hoje, não muito diferente de todos os podcasts, eu trago um convidado aqui extremamente importante. Estou extremamente feliz pela presença dele. O nome dele é Alan e eu vou pedir para ele se apresentar. Beleza, Vitor? Tudo em ordem? Eu sou Alan, né? Eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia. Eu dou aula hoje na rede particular de ensino, no Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, aqui em Araras, interior de São Paulo. E é isso, né? Minha atuação hoje em dia ela é estritamente como professor, minha atuação profissional, né? Apesar de ter feito mestrado na área de história, corrido atrás de doutorado, mas eu atuo hoje com a educação de forma assim, integral, quase 100%. Pô, que legal, cara. E, bem, nossa primeira pergunta aqui de praxe, né? Porque eu acho importante a gente trazer as experiências de todos os entrevistados, né? E eu gostaria de saber se você já teve alguma experiência com quadrinhos quando você era estudante, se aconteceu quando você estudava no ensino fundamental, no médio ou mesmo na faculdade, né? Se algum professor já levou a linguagem dos quadrinhos para você nesse período. Então, Vitor, até quando você comentou, você convidou, né, para vir para nós conversarmos aqui sobre a matemática, né? Eu fiquei até pensando, né, mesmo sem saber o que você ia perguntar, e tentei lembrar um pouco das minhas experiências lá quando criança, né? E eu adolescente, já faz tanto tempo, cara. Que eu não lembro especificamente, cara, dos quadrinhos em si, mas assim, eu lembro o básico, né, que nós trabalhávamos quando apareciam os quadrinhos, nós trabalhávamos as tiras, na verdade, né, as tiras de jornal. Isso eu me lembro Uhum. bem, eu me lembro que era muito comum, né, na nossa época, assim, pelo menos na minha época, né, meu pai comprar jornal impresso, então às vezes nós tínhamos que fazer pesquisa prévia em casa de buscar as tirinhas. E essas tirinhas, então, às vezes trazíamos para a escola, para a sala de aula e conversávamos sobre ela. E mesmo o Turma da Mônica, o Disney, que geralmente são as referências iniciais para as crianças, né? Eu não me lembro de ter trabalhado especialmente numa HQ, assim, pego na mão uma HQ na escola, mas sempre com trechos, né, que dentro dos próprios livros didáticos já estavam presentes, assim, essa análise mais simples, mais direta, né, da forma narrativa que os quadrinhos são feitos, né, são produzidos, e como que a gente enxerga esses quadrinhos aí. Pô, que legal. Normalmente a gente encontra, né, em livro didático, principalmente de sociologia, história, né? E é sempre essas tirias que a gente analisa num olhar crítico, né? Que elas normalmente falam sobre alguma questão da nossa realidade, esse tipo de coisa, né? Tipo Mafalda, Calvin Haroldo, Laerte, né? É, Então, e engraçado que de quadrinhos, de fato, que eu me lembro na época que eu estudei, era isso também, né? Eu tive uma experiência aí de produzir um livro, mas ele era mais voltado a livro de. Sabe, que você tem as imagens e a palavra embaixo, não era bem quadrinho, mas eu sim, levava um pouco a linguagem do quadrinho, botava uns balão lá comigo é, falando, etc. Você vê como essas coisas elas estão é, muito próximas. é estranho às vezes que eu, assim, eu vejo muitas pessoas comentando sobre como foi a infância, a relação com os quadrinhos, assim, e por mais que eu veja as pessoas falando que era super comum eles terem quadrinho em mãos e tudo mais, eu me lembro bem, assim, que eu não tinha tanto, assim, essa possibilidade. Então, às vezes, o acesso, assim, era pouco. Às vezes, encontrava num cantinho na Uhum. escola, lá, num cantinho de um sebo, alguma coisa assim, e tinha oportunidade de ler uma coisa ou outra. Mas na escola, sempre assim, sempre relacionado a um problema social, a algo que estava acontecendo no mundo, alguma coisa que se referisse a uma atualidade aí, então sempre puxava o quadrinho ou uma parte do quadrinho. Sim, sim. Ah, que bacana. Então, mas o seu interesse, assim, que você se lembra, né? Porque você é um leitor de quadrinhos, certo? Sim. E o seu interesse, se lembra em que época veio, né? E
Tipo, da onde surgiu? Então, eu fico também é uma outra coisa que eu penso, geralmente quando as pessoas contam suas experiências, né, eu acho bem interessante, mas assim, o que eu lembro na minha infância é de assim, o primeiro contato meu com certeza foi Turma da Mônica, mas assim, não era algo de coleção, né, isso acontecia ocasionalmente. Eu lembro muito bem da coleção da Turma da Mônica, que você tinha que juntar as tampinhas do refrigerante, trocar pelos quadrinhos. Os heróis, para mim, eram algo assim. Por mais que eu gostasse dos heróis, entendessem quem eles eram, para mim, nos quadrinhos, eu não conseguia compreender as histórias, né? Porque eu não colecionava, não tinha condição nem de comprar e adquirir esses quadrinhos. Então as histórias ficavam mais perdidas. Então eu acabei me interessando mais pelo quadrinho mesmo um pouquinho mais para frente aí. Eu li o quadrinho na adolescência, na infância, esses quadrinhos de Turma da Mônica, e o meu tio, ele colecionava quadrinho Disney. E ele me deu, assim, muito quadrinho Disney, cara. Muito quadrinho Disney. E eu li alguns desses quadrinhos, comecei a ler alguns desses quadrinhos, depois ainda era muito criança, acabei perdendo um pouco. E depois, assim, depois, mais pra frente, quando eu pude começar a comprar um quadrinho ou outro, eu retomei com toda a força aí. Porque acho que a minha alfabetização maior foi em relação aos livros, sabe? Mas hoje o amor é o Aham. quadrinho. Geralmente é o inverso, né? As pessoas, geralmente, muitas vezes elas se alfabetizam ou se interessam mais pelos quadrinhos, depois elas vão para os livros. E eu não entendo muito bem quadrinho como porta de entrada. Eu acho que não necessariamente ele precisa ser porta de entrada, porque comigo aconteceu o inverso, né? Então, Uhum. e eu acho uma ferramenta encantadora, cara, uma mídia encantadora, e poder usar isso hoje na sala de aula é fantástico. Sim, sim. Ah, esse ponto que você tocou é bem importante, né? Porque as pessoas veem o quadrinho como, às vezes, uma escada para levar para a literatura, né? E não funciona bem assim, porque são linguagens artísticas diferentes apenas, né? Ninguém vê, tipo, a fotografia como uma escada para você, tipo, gostar de cinema, por exemplo, né? É E bem, achei bem interessante esse seu processo de estar mais voltado para a literatura e depois partir para os quadrinhos. é bem isso, assim, assim, hoje eu vivo, assim, é lógico, é o meu hobby, né, não é meu trabalho, é meu hobby, os quadrinhos, mas você vê aí, você acompanha, eu respiro quadrinho todo dia, e Sim. então, assim, eu penso muito o contrário, de às vezes, assim, quem não tá ligado ao quadrinho, eu acho que quadrinho é só porta de entrada, é só algo que depois você vai se interessar por outras coisas grandiosas e tudo mais. Eu não penso assim, né? Então eu acho fundamental, inclusive, deixar claro para os alunos, né, para os mais jovens, que é uma mídia diferente, né? É algo diferente de livro, né? Não é porta de entrada nem começo para a infância, senão a criança lê quadrinho e depois ela para de ler, né? Então eu penso Uhum. um pouco assim, né? Ai, que da hora. E bem, continuando aqui o assunto, eu vou fazer uma pergunta interessante, né? Você se lembra qual que foi a sua primeira experiência com quadrinhos na educação? Você é professor de história, certo? Mas você falou que também pega aula de sociologia, geografia, né? E que é algo natural nesse mundo, nesse mundo de professores. E você se lembra qual foi a sua primeira experiência com quadrinhos na educação? Como é que foi? Com qual turma e etc? Eu assim, mais assim, a primeira experiência que eu tive já como professor, talvez tenha sido usando tiras também, logo no começo assim da minha atuação como professor, né? Então, tiras principalmente da Mafalda, eu lembro que tinha, assim, eu adoro Mafalda, então eu sempre buscava. E não só as tiras da Mafalda, mas outras tiras de jornal mesmo, porque antigamente ainda a gente usava o jornal como uma fonte de pesquisa, né? E muitos alunos tinham jornal em casa. E mesmo quando que eles não tivessem, eu Uhum. lembro que no início lá os alunos traziam jornais, revistas para a sala de aula, e nós usávamos assim. Agora, usar de uma forma mais assim, bem planejada, que o foco seja mais a questão da HQ, da sua estrutura narrativa, talvez tenha sido mais recente, né? Com talvez lá as primeiras graphics MSP ou algum quadrinho. Ah, eu já usei tanto quadrinho, acho que com mouse talvez, ô Victor.
Uhum. Mas já há muitos anos, mas assim, sempre trabalhando nesse início aí, sempre trabalhando com trechos, com momentos, com algumas páginas, né? Eu acho que eu acho que foi a primeira vez assim mesmo que eu trabalhei mais ativamente com quadrinho na sala de aula e que os próprios alunos se surpreenderam que existisse quadrinho desse jeito, né? Porque para Uhum. eles também, que não estão ligados diretamente ao mundo dos quadrinhos, esse tipo de quadrinho não existe, né? Eles pensam simplesmente lá na Turma da Mônica, na Disney, nos heróis de forma geral, e agora, né, já de alguns anos para cá, nos mangás, né, que é a febre, eu vejo lá entre os meus alunos, entre os adolescentes. Aí. Sim, porque pega bastante ali do anime, né? E daí a galera vai lendo, tipo, já Nossa. existia antes, como é que é e tal. Não, só ia comentar, né, que assim, e mesmo a leitura para eles dos mangás é algo complicado, porque precisa comprar essas revistas, precisa comprar esses mangás. Então eu vejo que eles assistem o anime completo, leem muito de forma online na internet, e quando eles têm um mangá assim, Uhum. tipo, eles têm dois números do mangá, sei lá, de 30 volumes. Então você pega lá, eles adoram, são fanáticos por Naruto, aí um tem um volume 2 e o volume 12, por exemplo, né? Então, que eles guardam, né? Mas não tem como, né? Eles colecionarem, assim, principalmente nas preços que as coisas vão hoje, títulos muito grandes, né? Muito extensos. Ah, com certeza, meu. É verdade, essa questão do mangá, às vezes tem. Naruto ficou 20 anos aí produzindo, né? Acho que até um pouco menos que isso, mas é muita coisa que realmente acaba sendo, acredito que uma coisa muito de nicho, assim, né? Às vezes o adulto que compra mais. Os preços hoje estão muito diferentes da época da Abril, né? Daqueles formatinhos menores. Hoje em dia os encadernados estão mais em pauta, assim, então já é um material mais caro. E eu acho que dentre esses o mangá acaba sendo o de mais fácil acesso. Até porque tem. Você acha mangá muito facilmente na internet. Muito facilmente. Tem vários, né, lugares que você pode ler. Até por conta dessas questões que tem muita coisa que não chegou aqui ainda, né? Então a galera pega e faz tradução tal. E a galera é super organizada, assim, né? Você encontra Oh, de tudo, literalmente. se bobear aí, tem lugar que a tradução é melhor ainda do que o próprio original. Mas a galera, os meninos gostam muito, assim, é fonte para eles e para eles respiram e vivem essa realidade aí. Por isso às vezes eu fico pensando assim, olhando um pouquinho mais para frente, se esse nosso hábito de leitura de quadrinhos, eu não falo nem de colecionar quadrinhos, porque eu me considero mais leitor do que colecionador. Uhum. Se isso aí vai perdurar, não é quanto tempo isso vai durar, porque sei lá, às vezes eu vejo pessoas mais velhas assim nesse nicho aí do que os mais jovens. Sim. Acho que essa questão do físico mesmo, eu acho que deve chegar um momento que vai ficar cada vez menor e menor e vai partir tudo pro digital mesmo, né? Eu vejo um movimento isso acontecendo para livro e para quadrinho também, né? Quadrinho em formato digital, muitos quadrinhos saindo, tipo web tiras tem bastante hoje em dia, né? Mas não só, por exemplo, o Bear da Bianca Pinheiro, acho que é esse o nome dela. Desculpa se eu estiver errado, gente. Isso. É Bianca Bianca Pinheiro. Pinheiro, é isso É, mesmo, né? Que inclusive ela é, fez o gibi também da Turma da Mônica, que é o sim. Força, né? Então é uma galera que tá surgindo da internet, né? E eu imagino, por esse costume de se ler digitalmente mesmo, cada vez mais vai ter, essa galera vai aumentando, né? Acho que vai ser um processo É, histórico. E, é, e falando um pouco de processo histórico, eu achei interessante que você tocou o mouse, né? Inclusive, ele foi uma das referências que eu levei no vídeo que eu falei no Educa HQ sobre quadrinhos e história. Como foi assim? Você disse que levou algumas páginas e tal. Você se lembra do que você discutiu? Se você pegou um pouco mais voltada à memória do pai do Art, a própria pesquisa do Art, ou se você foi pelo lado também da própria Segunda Guerra e de como ele descreveu as cenas. Como é que foi essa experiência? eu lembro que quando eu usei o mouse, eu dava aula numa escola, numa rede particular também, e a gente tinha assim o nosso material um pouco mais engessado,
por conta do material já estar pronto, né? Você não tinha muita opção, nem muito tempo de encaixar alguma coisa sua, diferente para trabalhar. E só que eu estava assim aficionado, né? Já tinha lido uma vez, duas vezes, e a gente caiu no assunto aí do Holocausto, né? Na Segunda Guerra. E eu achei interessante trazer para eles como diversas mídias reproduziam o assunto, né? Então, geralmente professores trabalham com vídeos, trabalham com filmes, ou vão trabalhar com reportagens, documentários. E eu pensei que o quadrinho seria interessante, não trazer para ele uma mídia diferente, que mostrasse uma aplicação também diferente de um momento histórico interessante. E eu lembro que juntei isso quando nós assistimos lá um documentário chamado Arquitetura da Destruição, que mostra lá propaganda nazista e tudo mais, e compara os judeus muito à questão das pragas, né? E comenta a questão dos ratos, por exemplo. Então caiu assim como uma luva essa discussão. Então eu trouxe para eles exatamente a forma que os judeus foram retratados ali no Maus, como ratos, né, como pessoa, como um grupo acuado, né, que era tratado de fato como uma praga, né? Então eu lembro que eu trouxe essa comparação para eles, mas assim de forma mais rápida, de forma mais simples. E aí depois eu lembro que eu fui emprestar o quadrinho para alguns alunos que se interessaram muito pela leitura e puderam enxergar aí uma outra visão, né? A visão de quem teve alguém que viveu aquela realidade ali pesado durante um tempo, durante muito tempo, sofreu com aquilo e transformou isso em forma de arte diferente, né? Que até para eles era desconhecida. Uhum. Ah, com certeza, né? Eu percebi essa movimentação também quando eu tava aula, né? A minha inserção ao mundo dos quadrinhos, assim, pensando quadrinhos e educação, foi de ver que, tipo, o quadrinho movimenta muito, assim. Eu deixei um quadrinho em cima da mesa, o aluno viu, ficou super curioso, né? Pediu pra ler, daí eu emprestei, né? Ele fez a leitura. No dia seguinte eu voltei pra sala, o quadrinho tinha esquecido na minha mochila. Outro aluno pediu, daí outros alunos de outras salas começaram a pedir. É realmente uma coisa que chama muito, né? Por conta de ser de imagem também, né? Semelhante ao cinema, fotografia, mas também, né? Um desenho e tem os balões e tem uma linguagem própria que eu acho que é igual você falou, né? Chama muito o público mais jovem, né? Até porque, tipo, tem histórias assim que são muito coloridas, né? Para crianças e enfim. Chama atenção e assim, lógico, depois mais para frente eu tive experiências aí mais concretas, mais planejadas, né? Pensando direitinho um plano de aula e estruturando o quadrinho, mas eu perdi a conta das inúmeras vezes que deixei quadrinhos assim, como você falou, em cima da mesa para que os alunos vissem, porque eles se interessam, né? Naturalmente eles já se interessam para o que o professor deles lê e ver quadrinho, enxergar que existe quadrinho dessa forma, para eles é algo novo, é algo interessante. Pode ser até estranho, né? Falar que é algo novo para eles, mas eles não sabem que existe quadrinho que trabalha temas diversos, temas de cotidiano, temas históricos, então eles se interessam sempre, aí eles vão buscando informação, né? Então, inclusive, até algumas mães de aluno falam com a gente que, nossa, meu filho agora tá lendo quadrinho por sua causa, tá correndo atrás por sua causa, né? Porque é algo assim, que sabe, né? Quem gosta de ler, né? Uma vez que você cria hábito, né? E leitura é hábito, você fica apaixonado, né? Então você quer ler cada vez mais. Né? Uhum. E você falou de plano de aula, né? Esse tipo de coisa. Como é que foi essa experiência também, né? Você já mais apropriado de se utilizar quadrinho de sala de aula de uma forma mais aprofundada. Como é que foi essa experiência? Tá. Então assim, eu lembro que a primeira vez que eu usei assim de forma mais assim, didática mesmo, estruturando, o nosso material, e já trabalhando na escola que eu trabalho hoje, o nosso material ele tinha a proposta do aluno ele produzir uma HQ sobre determinado assunto. E aí, como a gente trabalha num processo interdisciplinar, a professora de língua portuguesa já tinha trabalhado esse conceito da história em quadrinhos com os alunos, né? Então, cai lá na história, eles já sabem como é a história em quadrinhos, então a gente ia pensar em trabalhar nisso. Só que aí, antes de fazer simplesmente que eles buscassem o que é uma história em quadrinhos, correr atrás da informação,
Então, eu pensei em alguma coisa direto com eles, né? De trabalhar algum assunto específico através das histórias em quadrinhos. Então, eu me lembro que eu peguei de forma. Assim, a gente tem que também ter um empecilho, né? Que é fazer com que todas as pessoas tenham acesso a esse quadrinho, né? Então, às vezes não dá 100% para você trabalhar como você quer, porque os alunos seus não têm esse quadrinho em mãos, né? Mas eu lembro que nós fizemos um levantamento de quadrinhos que abordem política, né? Que falassem sobre política atual, né? Mas atual assim, né? Isso já faz alguns anos. E eles fizessem um levantamento sobre esses quadrinhos em si, também jornal, internet, aí a internet já estava popularizada. E aí nós começamos a construir aí uma espécie de um mural com as diversas notícias que foram dadas, como se fosse, ao invés de você fazer uma agenda ou uma revista, você seguia as notícias pelos quadrinhos, pelas charges, pelas tiras, né? Então foi bastante interessante porque o aluno ele conseguiu perceber que o quadrinho é fundamental e o quadrinho também tem uma importância para o cotidiano, né? Então ficou como se fosse uma agenda semanal, uma revista semanal que contasse tudo aquilo que aconteceu pensando os quadrinhos, né? Então foi a primeira vez assim que eu trabalhei de forma mais direta, pensando um projeto, né, um plano de aula. Essa foi a primeira, né? Outras vezes, assim, eu tentava fazer com que eles enxergassem o quadrinho também como uma ferramenta importante. Então, por exemplo, estávamos falando, esses dias eu li um quadrinho que saiu pela editora Quadriculando, chamado Ayar, a Lenda dos Incas, e foi a primeira vez que eu li um quadrinho, ele é um quadrinho peruano, e é a primeira vez que eu tinha lido um quadrinho assim sobre uma civilização pré-colombiana, que é algo que eu gosto bastante. E eu lembro que eu pedi para os alunos produzirem uma história em quadrinhos baseado lá nos Incas. E aí criei algumas regras para eles de numeração de página, de margem, de formato, né? Pensando em formato americano e coisas para eles aí sim colocarem a mão na massa e produzirem algo, assim, produzirem um quadrinho deles, né? Através de um conteúdo que eles veem na escola, né? Mas vira e mexe, Vitor, eu tô colocando quadrinho na sala de aula. Esses dias eu comentei com meus alunos de um quadrinho aí, não sei se você conhece, chama Pavilhão. Comentei com eles, eu comentei com eles e eles ficaram assim, cara, fascinados, assim, depois a gente pode até falar mais a fundo disso, né? Eles ficam fascinados e vê que o quadrinho ele fala sobre a vida real, né? Para eles o quadrinho é só o entretenimento, é só você se divertir ali naquele momento, mas quando eles enxergam o quadrinho como uma ferramenta que trata do real, dos problemas sociais, daquilo que a gente enfrenta todos os dias, nossa, você desperta mais interesse ainda neles no quadrinho, né, na HQ. Caramba, realmente, né? Porque fica muito no quadrinho a imagem do Turma da Mônica ou super-herói, né? Normalmente acho que é isso. E aí quando você pega um Vértigo, né? Manda um Vértigo pra eles. É que Vértigo é tipo mais adulto, talvez, né? Não para um público adolescente. Mas você pega essas histórias que são estruturadas pra serem mais... não só pesadas, sabe? Mas trazer uma diferença, uma profundidade, às vezes numa... me fugiu a palavra. Numa sensibilidade, sabe? Porque tem quadrinhos que também são muito sensíveis, que falam sobre questões humanas. Eu acho que nesse ponto que é muito interessante se levar os quadrinhos que saem pelo selo MSP, né? Do Maurício de Souza. Por conta que tem, né, recentemente o que o Jefferson lançou com o Jefferson Calça, ou é Jefferson Costa? Jefferson Costa lançou com o Rafael Calça. Isso. Eu confundo o sobrenome dos dois, porque eu não gosto de falar separado. Mas que eles lançaram juntos, e também, inclusive, no último podcast, a Vivi Melancia, que é uma quadrinista de Sorocaba, disse que levou eles pra escola, e, tipo, levou os artistas mesmo, né? E os alunos entraram em contato e viram que, tipo, nossa, quadrinistas aqui e tal. Então tem um impacto muito grande, né? Mostrar que existem muitas outras possibilidades dentro dessa linguagem que eles já gostam, né? Porque eu acho que
Meu, é incrível, acho que eu diria 99% das pessoas que eu conheço começaram com quadrinhos com Turma da Mônica. É cultural brasileiro, né? Eu acho isso muito, muito interessante de se pensar. É um ou outro só que, assim, acho que tem uma outra experiência diferente. Eu lembro, assim, mesmo, eu, na infância lá, eu li alguma coisa de Disney, mas nem foi por opção, né? Eu ganhei de um tio que colecionava, hoje eu nem tenho mais esses quadrinhos, e nos livros tinha uma coleção da Disney também, que era tipo um almanaque, que era das estações do ano. Era um livro grandão, assim, que falava, e aí eu fui saber que tinha quadrinho, né, também deles. Mas é difícil, né, você ver alguém que não conheceu quadrinhos por Turma da Mônica aqui, né? Tudo bem, herói, mas eu não sei, às vezes eu fico pensando na criança que pega um quadrinho de herói hoje, é tão difícil você, sei lá, entender aquilo, né, que tá acontecendo, se encaixar naquilo. Tem que ter um Uhum. certo esforço aí, né? E já a Turma da Mônica não, né? Qualquer um que você pega ali, você avança, né? Você entende, você compreende o que tá acontecendo. Sim. Aí você tem que ensinar primeiro pra criança o que é um reboot, o que É, é um. nossa. A criança Ó, fica então, criança, louca. tá vendo aqui? Ó, da década de 70 até 80 vale, até 85 também vale, mas ali a década de 90 não vale mais. Aí a criança É, tipo, fica o quê? Né? É uma coisa tão complicada que é verdade, né? Que acaba sendo difícil. E uma das coisas boas de se utilizar esses quadrinhos mais. Vou dizer do nicho mainstream, mas são também, né? Mas que são um pouco diferentes de DC e Marvel e tal, é porque são histórias que você lê o começo, meio, fim, né? Tipo, Persepolis, Maus, essas do selo MSP também funcionam dessa forma. Então, eu acho que é mais fácil você inserir na leitura uma coisa dessa do que um quadrinho todo mais complicado e cheio de mudanças e universo, né? O que é o universo Ultimate, universo meio-meia. A nossa. criança fica meio Ah, maluca com isso. vai lá, às vezes eu olho, eu fico pensando assim, será que uma criança, um adolescente mesmo lá, um aluno que eu tenha contato, será que ele pega um gibi de herói assim? E eu vejo assim, eu sempre vou à banca, né? Eu tenho a banca aqui da minha cidade que eu compro sempre. E quem compra são os mais velhos, Vitor. São os mais velhos que compram esses gibis, cara. O adolescente Uhum. focado nos mangá, ele vai roubar esses leitores todos aí, cara. Vai. Porque, querendo ou não, você lê um mangá, você tem 200 páginas em média aí, 200 páginas de entretenimento ali para você. Aí você vai pegar um quadrinho de 28 páginas, que é caro, né? Que você, sei lá, tem uma continuidade, você tem que pegar sempre, apesar do mangá também, né? Mas, sei lá, o anime acho que é forte para eles também, então eles relacionam o anime ao mangá e por aí vai, né? A gente vai ter uma Uhum. geração aí muito presa mesmo ao mangá, o que eu acho bom também. 90 é muito melhor, muito melhor do que um monte de porcaria que vem saindo por aí. Pra você ter uma noção, então, essa banca que eu compro, chegou lá um Batman Fortnite. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, mas ô Vlad, tá vendendo bem isso aqui? Ele falou assim, Alan, isso aqui é o que mais vende, chega, acaba, chega, acaba. Aí eu falei assim, nossa, mas a molecada lê isso? Ele falou assim, a maioria pega só por causa de um código que tem aí, que é um código acho que você digita para ganhar alguma coisa no jogo, uma roupa no jogo, sei lá, que eu não jogo isso, mas, entendeu? Então assim, eles vão, Entendi. compram, eu achei que fosse um incentivo para eles lerem, mas eles estão interessados em outra coisa, né? Então, é Estão complicado aí. interessados em usar a roupa do Batman no joguinho. Não sei se é do Batman, da Arlequina, eu sei que é alguma coisa nesse sentido aí, com o código que você digita lá comprando o HQ, que é uma HQ de R$ 9,90, né? Então, assim, querendo ou não, ela é mais acessível, né? Sim. E por ter esse. A faixa etária que você trabalha ali normalmente vai de 11 até qual idade? Eu tenho de sexto ano, né? Eles estão mais ou menos aí com 10, 11 até o terceiro ano do médio. Então, 17, né? 17 para 18 anos aí. Aí os mais velhos eu trabalho filosofia e sociologia com eles. Ah, legal. E como eles têm essa proximidade maior com o mangá, você já utilizou de mangá em algum momento, assim, enquanto educação?
Eu só utilizei mangá mesmo porque a gente tem, acho que na turma mais jovem de sexto ano, um momento lá para a história do Japão, em que vai comentar alguns hábitos e algumas questões culturais do Japão. Aí fala-se no mangá, no mangaká, no anime. Aí eu sempre levo para eles, mas para eles entenderem um pouco da diferença. Eu levo mangá de vários jeitos, mas não assim uma aula preparada, pensando a Uhum. história, mas sim a questão dos formatos. Eu mostro para eles a variação que existe, por que ler, né, ler o contrário, né, que eles falam, o tipo de história que tem, a variedade, né? Mas para isso mesmo, para eles enxergarem de fato o que é aquilo que eles têm em mãos ali. Mas usar talvez um mangá não tenha me lembrado aí de ter usado. Mas eu poderia ter usado, porque tem histórias, nossa, fantásticas. Eu tô olhando para um aqui, eu acho que talvez não caiba lá na realidade da minha escola nesse momento, mas caberia em qualquer lugar, que é um mangá chamado Marido do Meu Irmão, não sei se você já leu. Qual o nome? Que O Marido do Meu Irmão, que Não, não mostra, li. trabalha uma relação homossexual, e o marido de um cara morre lá no Canadá ou nos Estados Unidos, e aí ele volta para conhecer a família do irmão. E cara, é muito sensível, muito bonito, né? Daria para você trabalhar muitas coisas ali, né? Então, poderia, cara, tem muita coisa aí que dá pra gente fazer, mas que às vezes não acabamos não usando, porque cara, na correria mesmo do planejamento diário, ou às vezes está um pouquinho engessado, às vezes alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Isso é verdade. Eu acho que o mangá, principalmente por conta da revolução cultural, não sei se o termo revolução cultural é apropriado, sabe? Mas das mudanças que teve no país pós Segunda Guerra Mundial, né? E como isso está muito presente no tipo de história que eles contaram durante muitos anos, né? Principalmente as referências à bomba atômica, né? O próprio Akira, né? Que tem esse lado bem forte, assim, de um Japão destruído e etc. Então eu pensei que talvez tivesse ido para esse lado assim. Mas o que eu achei interessante é que você também falou das dificuldades e tempo, né? Plano de aula. E isso a gente já acaba indo para uma das últimas perguntas, que é tipo, se você teve alguma dificuldade na aplicação utilizando quadrinhos em sala de aula, ou se você teve alguma dificuldade com a direção, com a coordenação, não é? Qualquer coisa aí você fala, eu corto o nome, que daí não dá pra saber qual escola que é. Ou Não, a gente vê como faz. não, cara, super, super tranquilo nesse sentido. A escola que eu trabalho, ela inclusive, ela incentiva, né, que nós usemos algo novo, trazer uma aula nova, trazer uma aula dinâmica, trazer uma aula significativa para o nosso aluno, né? Então a gente tem total, total liberdade, né? O que acontece às vezes é que, sei lá, por exemplo, eu dou aula de história, né? Então, às vezes eu fico muito preso a algumas temáticas que eu não encontro assim um quadrinho específico para trabalhar determinadas temáticas. Então, geralmente quando eu encontro que abra uma brecha, aí eu tento inserir o quadrinho, nem que for assim que não dê para planejar algo específico voltado para o quadrinho, eu trazer ele para a sala de aula, nem que for para buscar uma imagem na internet dele, nós comentarmos um pouquinho, analisarmos ali uma página qualquer que está disponível. Eu sempre busco, mas um Uhum. planejamento mais voltado para um quadrinho demanda tempo, né? Então, assim, para você trabalhar de uma forma mais adequada, você precisa de mais de uma aula. Então, entra aí na nossa rotina, por exemplo, no ensino fundamental, tenho 3 aulas de história por semana. E nesse sistema, nossa, agora então nem se fala, cara, porque nós estamos com as salas de aula híbrida, né? Então é uma outra Uhum. dificuldade, né? Mas se nós estivéssemos assim presencial todos, né? Era mais essa questão mesmo do tempo. E aí quando pega uma temática, por exemplo, que dê para encaixar, por exemplo, você comentou lá do trabalho do Rafael Calça com o Jefferson Costa sobre o Jeremias Alma, né? O Jeremias Pele também. O Jeremias Pele, apesar de ele tocar no ponto do racismo, que eu lembro que eu comentei, eu peguei uma aula para nós conversarmos sobre esse quadrinho em sala de aula. Este ano nós estávamos discutindo na disciplina de história a questão do reconhecimento, ou de se enxergar, ou de ser produtor da história, e coincidiu com a saída do Jeremias Alma,
que é o mais novo deles, né? E que discute exatamente isso, né, cara? Quanto você precisa ter modelos no qual você se enxerga. É a história sendo representativa para você. Então, e a gente pode voltar lá pro próprio pavilhão, né? Você enxerga, né? E aí, para quem não fica boiando no que eu tô falando, né? Que é o quadrinho escrito pelo Victor Zanelato, este que está conversando comigo, né? E Oi! então, então assim, que ele é totalmente significativo, né? Ele representa uma realidade, ele faz sentido. Então, quando o aluno olha aquilo ali, ele entende que aquilo é vida real. Então, sempre que possível, eu busco encaixar, né? Só que você sabe, né, Vitor, tem temas que são mais explorados, né? Então, você pega uma Segunda Guerra, tem muita coisa. Você pega aí uma questão relacionada, esses que eu comentei, por exemplo, de racismo, você tem até bastante coisa. Mas para muita temática dentro da história, você acaba não tendo. Então, às vezes, não dá para usar tanto quanto eu gostaria, mas assim, sem nenhum impedimento. Eu acho assim, seria até uma falha, né, da escola impedir isso, porque isso traz uma vida para os alunos, traz uma motivação para os alunos, traz uma outra ótica para o aluno entender que um outro material que ele não está acostumado traz informações para ele também. Então, acho que só enriquece as nossas aulas, né? Então é só ganho e nada de perda. Talvez uma dificuldade, se eu for pensar numa dificuldade, seja que se eu pensar, por exemplo, numa espécie de um clube de leitura ou numa aula que eu gostaria que as pessoas tivessem acesso à leitura do quadrinho, esse acesso fica reduzido, porque a escola não tem esses quadrinhos, e muitos desses quadrinhos nós não temos na internet disponível, as pessoas não podem comprar esses quadrinhos também, porque são caros, né? Aí, esses dias eu tava, depois eu até comento com você, mas assim, falando do pavilhão especificamente, um aluno meu de terceiro ano falou assim: Alan, onde que eu compro esse quadrinho, Alan? Pelo amor de Deus. Aí eu mandei o link do Catarse pra ele. Eu falei assim, ó, é porque vai sair ainda, né? Tá no prelo ainda, tá num processo aí de apoio para ser impresso, né? Para as pessoas e tal. E você vê até isso, eles não têm noção, sabe, Victor? Eles não entendem que existe isso. Eles não entendem como é o processo. Para eles, um artista nacional de quadrinhos é algo assim surreal. Eles não conseguem muito conceber como é o trabalho, como é difícil, como é um trampo gigantesco, né? Então, no geral, é isso. Sem impedimentos, aí, só facilidades para trabalhar na escola, a não ser esses impedimentos mais práticos, né? Sim, de material mesmo, né? Porque o quadrinho ele acaba se tornando difícil por conta disso. É difícil. Você precisa dele em mãos, né, cara? Como é que você vai... É igual o livro, só que acho que assim, o livro é mais fácil. As pessoas enxergam, as próprias bibliotecas enxergam que o livro é algo importante, né? Sempre foi. Os quadrinhos até estou me surpreendendo, porque minha esposa é vice-diretora numa escola do estado e eles receberam um material recentemente. E eu achei bacana que muita temática, assim, a temática toda, ela era focada na questão do preconceito, do racismo, a questão do feminismo. Eles receberam muito material com essa temática e apareceram ali alguns quadrinhos. Então achei bacana chegar alguns quadrinhos ali. E quadrinhos assim também, que eu não leio muito, mas eu sei da sua importância, que são aqueles quadrinhos adaptação de obra literária, sabe? Sim, Mas de forma assim, adaptação de obra literária, mas assim, mais quase que didático mesmo, sabe? Então assim, chegou bastante na escola, eu acho interessante, né? Porque é mais uma forma deles enxergar ou conceber aí uma ferramenta para os quadrinhos, né? Uma possibilidade para os quadrinhos. Sim, sim. É interessante que você tocou em um outro ponto que é não só a dificuldade de material, mas eu acho que algumas temáticas você não tem tanto material para trabalhar, né? Por exemplo, fiquei surpreso com esse quadrinho Ayar, a Lenda dos Incas, que faz parte de uma das minhas áreas, que eu acho que eu não cheguei a comentar ainda em nenhum podcast e vídeo que eu apresentei, mas uma das minhas áreas é história, né? E eu não sabia da existência desse ou de outros quadrinhos, né? Já sei que existem outros quadrinhos, né? Principalmente ali dos maias, tal. Não vou lembrar o título agora. Mas eu acho que é um pouco escasso, né, de quantidade. Você vai pegar alguma produção voltada à Segunda Guerra, você vai ter tipo mais assuntos, né? Essa questão principalmente de histórias medieval,
contemporânea, né, Europa, você vai ter uma abundância maior. E eu acho que essas questões culturais mesmo, nossa, aqui de produção, às vezes pode ficar devendo um pouco mais, né? Não no sentido de qualidade, muito pelo contrário, porque eu acredito que os quadrinhos sul-americanos não devem em nada em qualidade a quadrinho europeu, norte-americano, nem nada. Mas em questão de quantidade de material, né? Porque os artistas eles precisam ter as condições materiais para fazer a sua produção, né? Então tem menos, por motivos literalmente de finanças, né? E isso acaba interferindo na questão da educação, até para você ter tipo mais coisas para mostrar. Não é à toa que nos vídeos eu falo, ó galera, vocês podem utilizar de quadrinhos na educação, mas vocês podem usar exemplos de filme, fotografia, pintura, porque eu sei que vão ter muitos assuntos que vai ficar tipo devendo, né? Alguns tipos de produção voltadas a uma questão específica. Então eu acho que acaba sendo um caminho, né? Tipo, vai falar de quadrinhos, criação de quadrinhos, e leva um filme, um documentário, uma fotografia, porque querendo ou não acaba sendo muito que os quadrinistas se inspiram também, né? O Pavilhão, Diogo se utilizou muito de fotografia da época, de documentário do Carandiru, né? Eu também. Enfim, eu acho que envolve todas essas questões também aí que são delicadas, mas importantes de se tocar. O Victor até, né, você tocou no Pavilhão aí, foi um quadrinho que eu li, cara. Eu li várias vezes, cara. Eu li muitas vezes. Porque marcou, assim, a própria chacina no Carandiru, né, ela refletiu um momento importante no meu crescimento. Então eu lembro lá quando em 92, por exemplo, eu tinha 11 anos, né, quando ocorreu a chacina, e aquilo me marcou, e ver algumas dessas coisas retratadas num quadrinho que eu gosto tanto, né, nos quadrinhos, que é algo que eu amo o quadrinho, eu acho fantástico, cara. E eu acho assim, a chance dos alunos chegarem em temas diferentes é exatamente o cenário nacional. Porque é no cenário nacional que a gente vai buscar essa diferença, cara. Você vai buscar fora aí, cara, você vai encontrar, assim, excelentes obras, fantásticas, mas não com essa diversidade de temas que nós temos por aqui, cara. Aqui você tem que ser meio assim, você tem que rodar, buscar, investigar, e lógico, como eu mantenho o Instagram lá, né, eu escrevo sobre quadrinho, resenho quadrinho, a gente vai buscando informação aqui e ali e chega a várias temáticas. Mas não é fácil. Então eu acho que o caminho é mesmo divulgar sempre o artista nacional, porque ele tem a apresentar coisas da nossa história, de nossos momentos, contados aí de forma única, né, cara? Que as notícias a gente tem, mas uma história contada em quadrinhos, com a visão do artista, com a visão do roteirista aí, é sensacional, cara, a chance que a gente tem. Então por isso eu curti demais, né? Oh, muito obrigado, vou ficar emocionado aqui, porque, nossa, fica até arrepiado. Cara, até já fica aqui, já, é lógico, né, o programa você pode até cortar essa parte se você quiser, mas eu queria um dia a gente combinar aí, cara, de marcar uma conversa só sobre o Pavilhão, cara, porque, olha, cara, é um negócio que, assim, me tocou em muitos momentos, assim, muitas coisas, assim, com muito cuidado, assim, assim, com muito cuidado mesmo, cara, algo que foi feito com bastante carinho, assim, com bastante cuidado, e lógico, né, que a história é triste, né, cara, a história é emocionante, sim, né, então vale todos conhecerem aí. Bem, vou agradecer pela sua presença, pelo seu jabá, que você já fez o jabá pra mim, então muito obrigado de verdade. E vou aproveitar aqui e abrir para você também, né? Você falou do Instagram, gostaria que você falasse um pouquinho, né, das coisas que você faz lá. Faz aí o seu jabá, Alan, fica à vontade. Alan, né? Desculpa, eu falo errado. Eu tô acostumado, Victor, eu aceito os dois. Tem tanta gente que me chama de Alan ou de Alan, então normal. Então, eu tenho um Instagram, né, que é o Alan Books, que vem aí, eu já tenho ele há alguns anos, acho que desde 2013, ele sempre foi pro meu passatempo, pro meu hobby, ele continua assim, ali eu só leio as coisas que me interessam, se elas são ruins depois eu vejo, depois eu escrevo, mas somente coisa que me interessa, então ele é um Instagram
muito variado, assim, você vai entrar ali, você vai ver quase todo tipo de leitura, né? E eu tenho curtido agora um quadro bacana, que inclusive você já participou, né? Que é exatamente um quadro dedicado ao artista nacional. Então, toda semana lá tem um artista nacional novo, mas assim, eu não fico repetindo o conteúdo, então é geralmente assim, é um trabalho que eu ainda não li. Então, por exemplo, eu não tinha lido o Pavilhão, tá lá falando do Pavilhão e tantos outros que eu vou ler ainda e quero trazer os artistas para falarem um pouco. Então, eu acredito que é uma forma bacana aí, eu tô curtindo pra caramba esse quadro lá no Instagram, que é exatamente uma forma de eu também conhecer um pouquinho mais do pensamento do artista. Mas lá você vai encontrar resenha de mangá, resenha de Bonelli, resenha de quadrinho europeu, resenha de quadrinho de herói, né? Eu tô fazendo uma série aí lendo os quadrinhos do Ed Brubaker à frente do Capitão América. E um negócio bacana que eu tô curtindo de fazer também é que aos domingos, eu e meu amigo Orlando, do Miojo Geek, nós estamos fazendo uma live falando sobre Sandman, lendo Sandman do início ao fim. Esse domingo, inclusive, vamos lá vamos pro nono volume, né? Já estamos quase no final do Sandman já. O nono volume aí falando de um arco chamado As Bondosas lá. Então, assim, é uma live que a gente faz, mais com o intuito das pessoas ouvirem depois, porque chega a durar 3 horas, 3 horas e meia. É grande, a gente vai conversando, viaja bastante aí. Então é isso, né? Convidar as pessoas que se interessam por quadrinhos, que gostam, que querem conhecer uma variedade grande de quadrinhos. Acessa lá o Alan Books, dá essa força pra gente aí. E é isso, né? Eu sou professor, estou sempre levando os quadrinhos aí, buscando os meus alunos. Meus alunos, eles acham legal ter um professor que tenha um Instagram assim, que converse com pessoas e tudo mais. Eles acham que isso é ser famoso, sabe, Vitor? Mas eu deixo eles pensarem para a questão da leitura em si, sabe? Então, tudo que eles estão lendo, eles vêm falar para mim, eles falam assim, Alan, tô lendo esse livro aqui, tô lendo esse quadrinho assim. Então, eu acho uma forma bacana de nós, professores aí, que nem somos da área de língua portuguesa, né, somos de outras áreas, incentivar nosso aluno também, a gente tem um papel muito importante nisso daí. E é isso, Vitor, eu agradecer também você de ter me convidado aí, assim, super prazer, porque a minha fala em relação aos quadrinhos em si na sala de aula, ela é bem prática mesmo, é algo que eu gosto muito, que eu vou estar sempre usando. E lógico, sempre mesmo, né, buscando aí uma nova forma de cativar os alunos a continuarem a lerem os quadrinhos ou conhecerem os quadrinhos. Uhum. Pô, cara, e foi muito importante receber você aqui para mostrar, né, que um professor de história pode fazer isso, um professor de artes, né, já trouxe 2 professores de artes nos últimos podcasts, vou trazer de biologia, quero trazer de química, quero trazer de todas as áreas para mostrar, né, as várias possibilidades que nós podemos encontrar nos quadrinhos dentro de sala de aula. E também vou aproveitar aqui e fazer meu jabá, né? O Alan falou do Pavilhão, que é o quadrinho que eu lancei pelo Molotov HQ, que é um coletivo de artistas que eu faço parte como roteirista, que fala sobre a realidade no ABC Paulista, né? Que vai desde Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Daí agora aqui na imagem vocês vão estar vendo o nosso link do Instagram. E se por acaso vocês estão ouvindo esse podcast no Spotify ou em outros agregadores de podcast que eu vou colocar, vai ter na descrição do podcast todos os links do Alan, do Molotov, o meu. E é isso aí. E galera, também aproveito aqui no finalzinho do podcast deixar um convite para você que também é professor, educador, agente cultural e que se utiliza de quadrinho em sala de aula. Se você quiser contribuir para o podcast e participar de uma entrevista comigo, é só entrar em contato aqui da onde você estiver vendo, né? Entra em contato comigo no @vix.gariba, que é o meu Instagram. Aí vocês falam que conheceram, né? O podcast e querem participar, trocando sempre nessas figurinhas que eu acho muito importante para nossa formação, né, enquanto educadores professores que utilizam de quadrinhos nos mais variadas formas, assim. E, novamente, Alan, muito obrigado por ter aceito, foi um assunto extremamente gostoso, fiquei muito feliz. E nos vemos na semana que vem, galera. Muito obrigado vocês que ouviram até aqui e até mais!